Fala galera, conforme prometido, vim aqui falar para vocês hoje sobre a hidratação, o fator de você beber água para o seu sistema cardíaco e a sua pressão arterial. Não sai desse vídeo não, depois da vinheta, segue o que tem mais para vocês aí. Ariel Flix, sua série de conhecimento. Fala galerinha, chegou aí para vocês agora. Sim, o tema que para você que quer iniciar a fazer uma atividade física é muito importante, tá? Beber água é importante para o nosso sistema cardíaco e para a nossa pressão arterial, tá? O volume de água adequado para o nosso corpo de hidratação faz com que nós previna ataque cardíaco. Então, se eu vou começar a fazer uma atividade física, a primeira coisa que eu preciso aprender é me hidratar para prevenir um ataque cardíaco. E entenda também que o volume de água que você bebe, tá? Ele vai ajudar a controlar a sua pressão arterial, beleza? Então, por exemplo, quer iniciar a fazer uma atividade física? Saiba que seu sistema cardíaco vai ter que trabalhar um pouco mais e você vai precisar de um volume maior de água para fazer com que seu coração tenha um batimento menor, tá? Qual que é o vínculo que tem disso daí? Pensa assim comigo. Quando você começa a fazer uma atividade física, o seu corpo ele necessita de uma quantidade maior de sangue, certo? De maior quantidade de nutrientes, maior quantidade de oxigênio. Só a base da água, H2O, beleza? Nós sabemos que temos duas moléculas de oxigênio. Então, quanto maior quantidade de água, maior quantidade de oxigênio dentro do meu sangue. E a maior quantidade de oxigênio no sangue, chega mais oxigênio no músculo. Então o meu coração, o meu corpo, o meu cérebro não vai aumentar excessivamente o meu batimento cardíaco para que essa troca de sangue seja feita muito mais vezes, tá? Então, por exemplo, assim, quando você se hidrata bem, você começa a fazer uma atividade física, você faz uma atividade física de alta intensidade, o seu coração ele trabalha menos justamente porque você já tem uma quantidade maior de oxigênio simplesmente por se hidratar melhor, beleza? Os estudos comprovam que a quantidade de água que você mantém dentro do seu corpo, se ela for dentro do padrão limiar que o seu corpo precisa, também faz com que você tenha um controle maior das suas artérias, das suas veias arteriais, beleza? Então o que acontece? Isso, para quem não entende, né, o controle do calibre da veia arterial faz com que determina se você tem uma hipertensão, se você é uma pessoa hipertensa, ou se você tem uma hipotensão, que é um pouquinho mais difícil, mas pode acontecer. Não pelo fator esse fator que eu estou falando de hipertensão ou hipotensão não tem nada a ver com a hidratação. Mas para você entender que quando você tem uma hidratação adequada, o seu corpo assimila aquela hidratação à quantidade ideal e gera uma estabilidade nesse potencial, beleza? Então vamos facilitar para você entender. Se eu bebo a quantidade de água adequada, o meu corpo tem a água suficiente para fazer a circulação, o meu coração ele trabalha menos, porque ele não tem que acelerar tanto o batimento cardíaco, beleza? Para fazer a troca, levar a água para os órgãos, né? Para a pele, para os ossos, né? Então, por exemplo, então meu coração trabalha menos, eu tenho menos risco de um ataque cardíaco, eu tenho uma melhora da minha pressão arterial, beleza? Então eu corro menos risco de ser uma pessoa que sofre com hipertensão e, além de tudo, no quesito fazer atividade física em temperaturas adversas, ou muito calor ou muito frio, a hidratação é importante. Por quê? Porque é através dela que meu corpo aumenta a sudorese, o suor, e eu preciso ter líquido para isso acontecer, ou eu diminuo a quantidade de suor para que eu retenha a quantidade de água suficiente para que meu corpo possa circular melhor o sangue. Então você precisa se hidratar. É importantíssimo, não tem como fazer uma atividade física ou ter uma vida normal, onde você de vez em quando precisa correr, precisa pegar um pouco de carga, onde você trabalha em locais com variação de temperatura sem se hidratar.
fica a dica aí muito importante para você. Ah, esqueci, hein? Presta atenção nessa dica, isso aqui, ó. É comprovado cientificamente que o nosso corpo, o nosso coração, ele é composto de 73% de água ou líquido. Só você entender uma média aí. Se você não tiver líquido, você está diminuindo ali a propriedade contrátil do seu coração, de batimento cardíaco, justamente porque é a maior quantidade de líquido. Se ele diminui a quantidade de líquido, ele também diminui a propriedade contrátil dele, porque ele acaba sendo menos líquido, menos elasticidade, chega menos nutriente. É por isso que é onde entra o fator do ataque cardíaco. Não vou entrar muito profundo nisso, porque o tema é muito extenso, mas fica a dica para você. Beleza, galera? Valeu, fui!